Olha, ele faz miséria com o computador. Eu vou chamar o gerente de pesquisas da IBM na Califórnia, Jean-Paul Jacob. Jean-Paul, na última vez que você esteve já aqui, você deu um banho, deu um espetáculo, um show com computação, mostrando as últimas novidades. Tem mais novidade ainda do que aquilo que você mostrou? Já felizmente. Tem. Você acha que o mundo dos computadores anda mais rápido do que o mundo real? É uma pergunta difícil, mas certamente anda mais rápido. A tecnologia da informática anda mais rápida que qualquer outra tecnologia jamais conhecida pela humanidade. Por que isso, hein, Jean-Paul? É porque o caminho é mais fácil? O investimento é maior? O que há? A importância é maior. Nós vemos na informática talvez uma ferramenta para resolver muitos dos nossos problemas. Mas não vemos ainda essa ferramenta suficientemente desenvolvida. A informática ainda não faz por nós aquilo que nós queremos que ela fizesse. O carro aumenta o nosso poder de locomoção. O telefone aumenta o nosso poder de comunicação. O computador devia aumentar o nosso poder intelectual. Auxiliar-nos a raciocinar, a resolver problemas de saúde, educação, etc. Ainda não o faz. Então nós temos que avançar a tecnologia, que já está avançando ao ritmo desesperado, avançá-la ainda mais. E é isso que se passa. No campo da saúde, o que tem de novas descobertas? Tem uns robozinhos que entram no corpo humano? Como é que é essa história? Tem. À medida que a informática avança, as consequências desses avanços se fazem sentir muito mais em outros campos. Por incrível que pareça. Então, à medida que nós começamos a fazer transistores cada vez menores, através de um processo chamado fotolitografia. Ou seja, para fazer um transistor, você pega sobre a superfície do silício, projeta uma máscara, que já tem a forma que o transistor tomará. Ao projetar essa máscara, as partes expostas à luz se tornam mais moles e você lava essas partes e deixa as partes expostas à sombra, que são os transistores. Por que não usar essa tecnologia de fotolitografia para fazer outras coisas? Por que somente fazer máscaras com forma de transistores? Então começamos a fazer máscaras com forma de motores, máscaras com forma de engrenagens, máscaras com formas de alavancas, e aos poucos vamos pondo esses elementos todos juntos para formar pequenas máquinas. Agora, como essas máscaras e os transistores de hoje são minúsculos, para te dar uma ideia, hoje eu colocaria comercialmente, transistores já feitos, eu colocaria 130 deles na espessura do meu fio de cabelo. 130. E em laboratório... Num fio de cabelo? Num fio de cabelo. Mas de que tamanho esse fio de cabelo? O fio de cabelo meu. Se você me disser 12 quilômetros, aí já... Eu vou até te dar um de presente. Ai! Esse fio de cabelo que você não está vendo tem 100 microns de diâmetro. Eu vou explicar o que é um micron. 1 milímetro tem 1000 microns. Um fio de cabelo tem 100 microns. 100 microns. Transistores de hoje têm 0,7 microns, ou seja, 130 cabe na espessura do meu fio de cabelo. E já fazemos em laboratório transistores tão pequenos que 1000 cabe na espessura do fio de cabelo. 1000 transistores. 1000 transistores num fio de cabelo. E necessitamos dessa tecnologia. Mas essa mesma tecnologia permite fazer motores que cabem no fio de cabelo. Se você me permite, eu trouxe até uma imagem. Posso Por favor, mostrar? Vou pôr aqui, que talvez mais tarde eu vou precisar dele. Tecnicamente. Então, se você me permite, eu vou lhe mostrar um motor feito no nosso laboratório. Motor esse comparado a um fio de cabelo. O que você está vendo na parte de baixo é um fio de cabelo. E o motor, onde é que é o fio de cabelo? O fio de cabelo é essa parte aqui. Esse é a parte superior do fio de cabelo. Mas não é esse seu fio de cabelo, é outro? Não, não é esse não. Esse é mais fino, é loiro. Os loiros têm as coisas mais finas, você sabia? Todas? Esse não é um programa sobre sexologia. Não, tem as partes físicas, como os cabelos, etc., mais finos. Então também é. Esse é um fio de cabelo de 50 microns de diâmetro. E esse motor, o quê? Esse é um motor? Esse é um motor que funciona. Mas motor de quê? Esse é um motorzinho que poderia acionar partes mecânicas, poderia acionar braços, poderia acionar pernas, e com motores desse tipo... Braços também? Poderia acionar braços pequenos, minúsculos. Sim.
minúsculos. Se bem que brevemente você terá implantado, eu vou depois falar um pouco mais dessa tecnologia. Terá implantado o quê? Você terá implantado vários desses micro-organismos no seu corpo. Esse será um deles. Esse aqui é um pequeno robô, ele é exageradamente grande, cabendo na palma da minha mão, como vocês estão vendo. Olha o tamanho. Ele é exageradamente grande para que peço. vocês vejam, para que vocês consigam enxergar. Nós podemos fazer robôs do tamanho, do diâmetro de um fio de cabelo. Para que servirão esses robôs? Ele e tem perninha máquinas? e tudo isso. Ele tem perninha. É uma réplica daquele R2-D2 do Guerra das Estrelas, Exatamente. mais para atração pública, porque nós podemos fazer essas máquinas ainda muito menores. Para que servirão essas máquinas? Especula-se, por exemplo, que essas máquinas vão entrar no nosso corpo humano, navegar pelos vasos sanguíneos, pelas artérias, pelas veias, e limpar, por exemplo, depósitos de colesterol. Então o robô está navegando lá, encontra o depósito de colesterol, de repente o médico comanda, limpe. Ele mexe os braços. É um rotorrouterzinho. É um rotorrouter dentro das suas veias, suas veia. artérias. Esse robô vai navegar pelo seu corpo. Então, por exemplo, o médico suspeita que a parede do seu duodeno, não sei onde é que fica isso, mas a parede do seu duodeno tem algum mal-estar qualquer. Então o médico diz para o robô que está lá dentro, robô, ó robô. Você trata como... Trata como gênio da lâmpada. Não, trata com muito respeito que o negócio está lá dentro, né? É. Então, robô, ó robô, mande-me uma imagem dessa parede. O robô tem uma câmerazinha de televisão e manda uma imagem para o médico que está lá fora. O médico diz, eu acho que tem algum mal-estar aí, pegue uma amostra e traga-me. Então o robô cava a amostrinha, vem navegando pelo sistema, vem na ponta da língua, o médico pega essa amostrinha e diz, obrigado, robô, ó robô, volte. Então, essa é uma Ele sai pela língua, ele sai pela boca. Essa é uma especulação, é um cenário fantasista, mas o fato é que essas Não, mas o que tem de realidade já nisso? Tem os robôs muito pequenos, máquinas que têm sensores, Mas ainda não têm navegam partes pelo móveis. corpo humano. Ainda não, porque faltam voluntários. Se tiverem alguns aqui... Não, mas se não tiverem voluntários... Só porque faltam voluntários? Mas senão nós vamos ter que usar... Aliás, por falar nisso, eu trouxe uma balinha para você. Você quer uma balinha feita no meu laboratório? Não sei. O que é essa balinha? Não, é que dentro tem um desses robôs. Se eu conseguir alguém para comer essa bala, ele está lá dentro. Não. Na falta de voluntários, eu acho que tem um grupo de pessoas que comem uma coisa esquisitíssima, chamada escargot. Você come escargot, por sinal? Como? Claro. Desculpe, eu ia fazer uma brincadeira. Não, escargot é uma lesma, né? Então você tem que comer muito rápido, senão o bicho adquire vida própria lá dentro. Então você quer comer e engolir muito rápido. Por que não injetar isso nos escargots? Que vem já daquela maneira horripilante, desculpe, eu não como escargot. Você não come. Ostra também. Ostra também. Você come ostra? Não, também obrigado. Não, obrigado. Mas também você engole rápido, né? Para não sentir. Para não sentir. Por que a gente engole rápido? Não sei. De nojo, deve ser. De nojo? Aliás, escargot é um ótimo nome para esse prato devido àquilo que se passa depois de você comê-lo, né? É verdade. Escargot. Dependendo. Quando o escargot não está muito bom, aí você... escargot mesmo. Exatamente. Então, nós fazemos... Mas vem cá, antes de terminar o negócio do robô, vai ser possível, por exemplo, o robozinho pegar o antibiótico e levar ele diretamente no foco da infecção? Perfeitamente possível. A revista, o jornal New York Times dos Estados Unidos, que é um jornal muito respeitado, no ano passado, no dia 1º de janeiro, publicou uma previsão feita por cientistas sobre as 10 tecnologias que mais afetarão a humanidade na primeira década do próximo milênio. Sim. E a tecnologia principal era essa de micromecanismo, nós chamamos isso de nanotecnologia. E não há dúvida que ela viverá no nosso corpo. Agora, tem muitas outras aplicações. Um pneu de carro, você põe um robô... Eu chamo isso de robô, para não dar um nome vulgar, mas o nome vulgar seria um nanomecanismo. Não, você põe um robozinho. O robozinho no pneu do carro, o robô está medindo o estado das estradas, se a estrada está molhada, o robô comanda os breques a não segurarem o pneu de uma certa maneira, o robô detecta o estado da estrada, o robô também está lá no para-choque. Para poder se usar em motocicleta também, né? Para detectar... Era o estado da estrada não teria aquele buraco que está lá. Que está lá. Ainda está lá. Atenção... Departamento de Estrada de Rodagem, um buraco ali quase perto do Brasão, na rodovia Rio Juiz de Fora. Eu não quero entrar com um processo em cima da rodovia, né, ou da União, porque na hora lá não me ocorreu fazer a chamada ocorrência, etc. Mas, por favor, tapem aquele buraco, porque aquele buraco é perigoso até para carro pequeno, que dirá para moto.
Mas, enfim, voltando aqui aos robôs. Esses robôs, então, no seu caso, eles poderiam até ajudar, porque eles estarão nos para-choques dos automóveis, conversando com outros robozinhos nos para-choques dos automóveis que vêm na direção oposta. E eles dizem o que Ele que tem... dá essa informação. Como é que tá? Olha, tem um buraco Tem um ali, buraco lá, cuidado. Tá chovendo, mas... Tá chovendo, tem um buraco. O trânsito está lá, teve um acidente, tem um buraco, tudo cuidado. Isso. E aí, na sua motocicleta, você ouviria um alto-falante dizer bip, 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 buraco, buraco à vista. Ou seja, os robôs vindo... E no painel do automóvel também. E no painel do automóvel também. Então essas maquininhas elas estarão na ponta de um bisturi, porque é um motorzinho, faz com que o bisturi corte mais facilmente. Esses nanomecanismos, nós vamos entrar na era dos nanomecanismos. Você acha que isso é para daqui a quantos anos? Eu acho 10 que anos, o robô no que entra no nosso corpo, devido a todas as precauções que nós devemos tomar, é para daqui 30, 50 ou mais anos. Esses outros robôs em pneus de automóvel, em automóveis, na ponta de bisturi, para localizar algo dentro do computador, já existem. Esse motorzinho que eu tenho aqui, nós já usamos em várias funções. É engraçado que você sabe o negócio, porque às vezes a ficção científica, né, é profética. Tem um livro do Asimov, que aliás foi feito o filme, que é uma viagem dentro do corpo humano, né? Que é exatamente isso. Eles fazem uma miniaturização de uma cápsula e injetam na pessoa e ela vai procurar acho que é uma trombose, eu não sei exatamente, era um coágulo que estava localizado não sei aonde, vai lá e destrói o coágulo. Você se lembra desse Eu me lembro filme? desse. Quer dizer... Foi feito um filme, né, sobre esse... Foi feito um filme. Sobre esse tema também. Exatamente. Viagem Fantástica, é o nome do filme. E essa tecnologia do robô que vai dentro das pessoas é um pouco isso, né? É, exatamente. E não há dúvida que virá. Então, os progressos da informática trazem progressos à medicina. E outros progressos da informática vão trazer outros progressos à medicina. Nós já conversamos uma vez de sensores de supercondutores que medirão campos magnéticos emitidos pelo cérebro, sensores muito sensíveis a campos magnéticos. Quando qualquer coisa se passa no nosso corpo, como você tem um problema aí, neurônios começam a conversar entre si e enviam sinais, disparam sinais elétricos. Sinais esses que criam campos magnéticos que são detectados por pequenos sensores supercondutores, sensores esses que foram descobertos, inventados e desenvolvidos para que computadores não esquentem tanto. Mas esses sensores hoje colocados sobre o cérebro, numa espécie de capacete, vão detectar campos magnéticos e poderão, por exemplo, detectar as atividades do cérebro antes de um ataque, epiléptico ou que seja, e após o ataque. Por diferença das duas imagens, detectarão exatamente os neurônios que causaram isso. Ou vão detectar também onde é que nós ouvimos certos sons, onde é que nós vemos uma parede se aproximar. Uma vez que nós sabemos isso, por que não estimular esses neurônios numa pessoa que não ouve ou numa pessoa que não vê? Então, quer dizer, vai substituir a visão, digamos assim. Parcialmente, sim. Você poderá, talvez, estimular os neurônios de uma pessoa que deficiente de visão para ver um objeto se aproximar, ver, entre aspas. Bom, nós vamos continuar conversando aqui com o Jean Paul, porque tem um vídeo aqui ligado, a gente tem uma série de coisas para mostrar. Eu vou chamar o reloginho e a gente segue esse papo, tá? Rapidinho, rapidinho. Willem, solta o ponteirinho que ainda tem muita coisa para se ver aqui. Bom, eu estou aqui, tenho aqui ao meu lado o Jean Paul Jacob, que é gerente de pesquisas da IBM na Califórnia e está aqui dando demonstrações das últimas descobertas, enfim, das últimas inovações no terreno da informática. Vamos passar agora para os computadores, para o multimídia, para realidade virtual, enfim, as coisas que estão aí aparecendo e que estão desenvolvendo com uma rapidez incrível. O que você tem aí na mão agora? Eu vou te mostrar já, mas só como introdução, da mesma maneira que nós estamos conversando dos progressos da informática e suas aplicações na medicina, evidentemente os progressos da informática têm aplicação na informática. O que nós queremos? Que computadores se comuniquem de uma maneira mais natural conosco, mais atraente, através de imagens, de vídeos, de animação, de sons, de vozes, coisas essas que computadores vão fazer no futuro. Então o que eu tenho aqui é um vídeo, um monitor. Fácil de ligar? Ele é como a minha primeira esposa, é sensível ao toque. Você toca... E ele já liga. E ele liga. E para desligar é a mesma coisa, tocou, desliga. Não, é exatamente... Então não é igualmente, não é tão parecido com a sua primeira esposa. Não, ela tocava em mim para desligar. Mas, então o que você vai ver agora é uma série de aplicações de comunicação entre computadores e pessoas. Comunicações não mais tem naturais. Nem teclado aí? Não tem nem teclado. Está escondido lá atrás, em caso de pane. Essa fera aqui, de vez em quando, não se comporta muito bem. E eu tenho aqui minha colega de trabalho,
que é a domadora da fera. Cadê a domadora da fera? Simone, levanta a mão. Ela é a domadora da fera. Tudo então, bem? se entrar em pane, a Simone corre aqui atrás, pega o teclado e doma a fera. Mas, por enquanto, eu vou usar só o toque e acho que vai funcionar. Então, certo. A primeira coisa que você tem que saber, a única coisa que vocês têm que saber para ver essa demonstração é que computadores vão se comunicar conosco no futuro através de uma tecnologia chamada multimídia. Multimídia é uma tecnologia multissensorial. Ou seja, ela permite que você veja, escuta, interaja, interrompa, discuta, etc. Dentro desse computador, você vai ver, eu tenho artistas que vão me ajudar a entender um poema, eu tenho professores de literatura, eu tenho várias coisas aqui dentro. Agora, todos embutidos digitalmente. A única coisa que você precisa saber para entender essa demonstração é que imagens, todas as imagens que nós vamos ver na tela, e essa aqui é uma imagem, são constituídas dentro do computador por pequenos quadradinhos, elementos de imagem, chamados pixels. Então, essa imagem aqui tem 300 mil pixels, 300 mil quadradinhos. Certo. Ela parece uma imagem contínua. Eis aqui a mesma imagem com só 3 mil desses quadradinhos pixels, significa Picture Element. Então, Aí fica a nitidez, a resolução perde muito. A resolução perde muito e você está vendo esses quadradinhos. O que o computador faz é que ele armazena cada um desses quadradinhos. Eu não sei se na câmera, com a câmera está dando para ver esses quadradinhos. Está dando para ver no monitor? Deu para ver. O que o computador faz é que ele armazena cada um desses quadradinhos na sua memória, que está aí atrás, e agora nós podemos fazer uma série de coisas. Deixa eu dar uma demonstração do que nós podemos fazer. A primeira coisa é colocar uma imagem sua aqui na tela. Eu vou tocar nesse botão. Ele acende e me mostra uma imagem sua na tela. Então, são quadradinhos. Chamam-se pixels. Vamos chamá-los de pixels de agora em diante. Okay. O computador sabe a posição de cada quadradinho tem uma cor. Só isso que o quadradinho tem, uma cor. Sua posição é um, segue-se a outro. Perfeito. Então, vou pedir ao computador que comece a modificar esses pixels num processo chamado metamorfose. Certo. Eu vou tocar na tela, o computador vai começar a modificar os pixels. Vamos ver o que acontece. Vou tocar na tela, vai ter uma musiquinha de fundo, também digital, e o computador agora começa a modificar esses pixels. Ele vai mudando a cor, são 300 mil aqui. Ele vai mudando as cores desses pixels. Mas eu estou passando por uma transformação terrível. Você tá terrível, cuidado, porque você está se transformando em mim. Olha só, eu não falei? Olha aí. É terrível. Transformação terrível. Então ele simplesmente muda os quadradinhos e você se transforma em mim. Aliás, o que eu fiz, então... Mandando beijinho também. Mandando beijinho também. Ele simplesmente modificou as imagens. O que eu pedi ao computador que imprimisse para mim, então foi uma imagem que metade é você e metade sou eu. Seu primeiro nome é Joe, meu segundo nome é Paul. Eu chamo essa imagem de Joe Paul. E eu vou deixá-la contigo. Eis aqui o Joe Paul. O Joe Paul... O Joe Paul é um híbrido entre nós dois. Olha só, eu disfarçado de Fidel Castro também. Ou eu disfarçado de gente famosa. Que maravilha. Então eu vou sair daqui e vou mostrar agora uma outra metamorfose para mostrar o poder do computador, não só de modificar esses pixels, mas se ele pegar... Eu vou apertar a Mona Lisa. A Mona Lisa. Eu vou pegar aqui uma tela que foi composta por pixels. Essa imagem que você vai ver é totalmente artificial, composta por pixels. Certo. Então, o que nós vamos fazer e você vê que a Mona Lisa está aqui no cantinho, foi pendurado. São só os pixels da Mona Lisa. Eu tenho um raio laser para não ter que pôr a mão aí na frente. Okay? Cadê o raio? Então, põe um raiozinho bonitinho. Põe um raiozinho onde? Aí, olha, aí, Então tem um raiozinho bonitinho. É impressionante. Essa outra tecnologia que antigamente custava uma fábula, esse raio laser, eu posso iluminar a parede lá, posso iluminar, tem um poder fantástico. Esse raio laser eu vou usar mais tarde para explicar discos ópticos, se nós tivermos tempo. Então, eis aqui a Mona Lisa. São todos pixels. O que o computador vai fazer primeiro é aumentar os pixels ao redor da Mona Lisa, e aumentando esses pixels e colocando-os na tela, você vai ter a impressão que a máquina está fazendo um zoom. Perfeito. E depois eu vou fazer uma modificação na Mona Lisa, porque eu acho a Mona Lisa uma imagem muito conservadora, ela tem aquele fundo preto, tem cabelo escuro, não está nada na moda. Eu vou fazer algumas modificações na Mona Lisa, o decote dela é muito conservador. Então eu vou pedir ao computador que me ajude a fazer uma metamorfose da Mona Lisa. Então você repare primeiro o fundo, aquele fundo tradicional eu vou modificar. As loiras estão mais em evidência, eu vou pedir ao computador que torne a Mona Lisa uma loira, que tire essas manchas na pele dela e, sobretudo, que melhore um pouco o decote dela. A Mona Lisa é extremamente conservadora, um quadro escuro, etc. Eu acho que ela fica muito melhor assim. Tem toda a razão. Olha aí. E essa metamorfose eu chamo da Mona Lisa para Madonna Lisa. Madonna Lisa. É a Madonna Lisa. Então, o que nós vimos até agora é o fato que computadores podem modificar esses pixels. Mas computadores podem fazer muitas coisas. Você deve se lembrar de desenhos animados. Antigamente, desenho animado era feito em filmes. E você, quando ia ver um desenho animado no cinema, você via
24 desses quadros por segundo. E cada quadrinho desse era feito com uma dificuldade tremenda, era superposição de vários desenhos, etc. Chamava-se uma célula. E uma vez que você fotografou, você não podia modificar. Desenhos animados, hoje, graças ao poder computacional dessas máquinas, podem ser substituídos por desenhos feitos por computador. Eu desenhei aqui no computador 8 bonequinhos e vou pedir a esse computador que desenhe nessa tela esses 8 bonequinhos tão rápido quanto possa. No começo, você vai ver o bonequinho se deslocando passo a passo, discretamente. Mas à medida que a máquina acelera, o seu cérebro cria a ilusão de movimento contínuo, como no cinema, sucessão rápida de imagens. Então, a partir de agora, você vai ver, você olha o bonequinho na tela do computador, ele vai dar a impressão já ele está correndo. Então, e qual é a vantagem de fazer isso digitalmente? Você quer modificar alguma coisa? Não precisa modificar um filme, você modifica aqui. Você quer colocar um fundo de uma cidade, coloca aqui. Isso é tudo feito digitalmente. Então, um desenho animado modificável. Então, o computador pode, modificar imagens, pode criar desenhos animados e agora pode fazer coisas muito mais complexas. Eu quero dar um outro exemplo, que é o último nessa área de animação, que é o computador criando um personagem dentro dele. Muito brevemente, você vai poder conversar com personagens dentro do computador. É um professor, é alguém que lhe ensina alguma coisa, é uma pessoa que consulta uma enciclopédia. São várias interpretações do mesmo texto clássico. Várias interpretações. Você pode conversar com essa pessoa que vai buscar informação para você, você pode pedir para essa pessoa ler os seus recados que chegaram, as suas cartas, etc. Essas pessoas são colocadas dentro do computador através de moldes de fios de arame. Então, para colocar um molde de fio de arame no computador, você pode usar ou uma pessoa real, cobri-la todinha de fios de arame, muito poucos voluntários de novo. Muito poucos. Ou criar uma estátua de gesso, cobrir com fios de arame e entrar com as coordenadas desses pontos das intersecções num computador. E esse computador agora tem aqui um molde de fios de arame tridimensional que corresponde a uma cabeça. Agora você pode ensinar esse computador de piscar um olho simplesmente através de deflexões, de alguns nós, intersecções desses fios de arame, de mover a boca, de falar alguma coisa, Agora, etc. isso é feito, então, realmente com fio de arame em volta de uma cabeça de gesso? É feito não pode ser desenhado e... Pode ser desenhado, mas não é tão realístico. Perde a dimensão, perde a dimensão da realidade. Você vai ver o que vai acontecer agora. Eu vou cobrir esse molde de fio de arame com uma fotografia. Fotografias são coleções de pixels. Eu vou amarrar os pixels das fotografias, esses quadradinhos, aos nós desse molde. Então, nós vamos ver agora. Primeiro, o molde vai falar sem som, só para que você se concentre. Vai falar e mexer os olhos. Depois o molde foi coberto com uma fotografia de uma mulher oriental, que vai fazer a mesma coisa. E como todo mundo pensava que isso era um vídeo, porque é tão realístico, nós cobrimos o molde com a Mona Lisa, que vai também piscar e falar com você. Isso leva só 8 segundos, então eu vou mostrar a vocês. Então, primeiro, 2 segundos, o molde de fio de arame vai se defletir e vai piscar para você, ou vai fazer alguma coisa. Eilu. Agora está a japonesa, e como ninguém acredita que isso não é um vídeo, eis a Mona Lisa fazendo a mesma coisa. A Mona Lisa também, cheia de música, cheia de cacuete. Ela estava naquela reunião que o seu Russo falou lá com as mulheres no estádio. Bom, em vez de só termos o rosto, nós podemos ter mais o corpo todo. Então, eis aqui um molde de gesso feito por essa artista, chama-se Diane, e ela cobriu o molde de gesso, o corpo é simétrico, o molde de gesso com fios de arame, transmitiu essas informações ao computador e criou um corpo feminino. Para cobrir esse molde de gesso com fios de arame, esse fio tem que ser colado de forma absolutamente simétrica. Quanto mais for simétrico, quanto mais... Quer dizer, isso dá uma trabalheira. Quanto tempo ela leva para fazer um boneco desse? Eu não sei, mas eu já fiz alguns muito mais simples. Leva uma semana fabricando isso, cobrindo com cuidado e transmitindo isso ao computador. Mas uma vez que ela transmitiu a boneca, o corpo, essa mulher aqui, essa mulher sintética, chama-se Dozo. O corpo da Dozo está à sua disposição, você pode fazer o que você quiser. Então, Quase tudo, também não vai fazer tudo com a Dozo, que ela não está para isso também, né, João? Primeiro vamos ver e depois nós podemos discutir esse ponto até. Então eu vou mostrar agora a Dozo. No começo dos primeiros 15 segundos, esse corpo está coberto com uma pele de uma cantora. E ela vai cantar para nós uns blues quaisquer da vida, aliás são blues sobre informática. E depois nós veremos como é que ela foi feita. Então deixa ver a Dozo cantando. Blues sobre informática. Blues de informática, ou música de informática. Dozo, canta para nós, Dozo. Essa mulher é aquela mulher é aquela mulher de gesso toda... Aquele molde de fio de arame que foi coberto com uma pele.
Que coisa impressionante isso. E ela primeiro começou, então, com rostos de gesso que foram digitalizados no computador, depois o corpo foi digitalizado no computador, a partir daí uma mulher real se requebrando foi colocada no computador, os pontos luminosos, eu vou parar isso aqui um minuto, os pontos, e eu fiz uma bobagem aqui. Eu também acho. Você também acha? Bom, os pontos luminosos, os pontos luminosos daquela mulher se requebrando foram transmitidos ao computador e agora o computador entende como é que essa modelo deveria se requebrar. O corpo da Dozo foi reutilizado pelo Comitê Olímpico da cidade de Atlanta, quando eles estavam pedindo ao Comitê Olímpico Internacional que desse os Jogos Olímpicos de 96 a Atlanta. Então eles colocaram o Comitê Olímpico Internacional numa sala, cujas paredes eram de vidro, e o Comitê Olímpico sentiu-se como se estivesse sob Atlanta, como Atlanta será em 96. Então eles estavam numa cabine de um avião, de um helicóptero, aterrizaram nesse estádio hipotético, que nunca existia, só via um estádio nas paredes, e quem entrou carregando a tocha olímpica, quem levou a tocha foi a Dozo. A Dozo. A velha Dozo agora coberta com uma pele diferente, mas é o mesmo molde, que serve para várias utilidades. E eis a Dozo como corredor olímpica, carregando a tocha olímpica, entrando no estádio. Olha que incrível isso. Dozo now has a new role as torch. Agora, ela não tem bunda, né, João Paulo? Você já notou que ela... Hein? Bom, é um jacarezinho de bunda, né? Ela... Por que isso? É uma coisa de preferência de americano? Eu nunca tinha reparado nesse detalhe técnico. Mas é verdade. Precisa falar para a sua artista lá, né? Para botar uma Dozo, uma bundinha, um pouquinho de... Para quando você fizer demonstrações no Brasil. Eu vou perder uma amiga ao dizer a ela que o seu único comentário foi um comentário anal. Bom. Não foi anal, foi bundal. É diferente. Ah, não, eu vi o... Nadegal. Nadegal. Bom, e aí... Então, deixa eu primeiro, essa então... parte de animação. De animação, ou seja, aqui, aqueles transistores pequenininhos que eu mencionei a você, começam a funcionar em conjunto, milhões deles, para fazer que isso seja possível. Repare que isso é diferente de uma televisão. O que nós estamos vendo aqui são imagens digitais. Você modifica, você envia, são bits e bytes. Você envia para um amigo, diz, olha o que eu fiz, e aparece um desenhozinho na tela do seu amigo. E, além de tudo, o que nós estamos vendo é multimídia, ou seja, o computador não precisa mais de teclado. Ele fala contigo, interage, etc. Precisa de teclado se você quiser escrever texto, né? Aí... Se você quiser escrever texto, ou você pode ditar ao computador em linguagem vagarosa e o computador entenderá, colocará o texto que ele entendeu aqui e você pode corrigir, que é mais rápido do que você simplesmente dar texto. Eu queria mostrar então mais duas coisas desse computador. A primeira é a evolução da informática e depois eu queria terminar com um poema onde eu coloquei, repito, atores aqui e professores de literatura para me ajudar a entender. Ótimo. A evolução da informática, a evolução dos computadores é fácil de usar. Na sua infância, computadores, e talvez você teve um desses, ou ainda tem, mostravam texto na tela num caractere, num tamanho de caractere que o computador não podia variar. A tecnologia era muito simples. A memória do computador cuspia essas letras todas e o computador colocava isso na tela. Então você não tinha escolha. E era horrível de se ler, você provavelmente não está conseguindo ler. Nesse texto eu descrevo o que é levitação e depois, nesse texto, o repórter diz, agora para provar que é levitação, e descreve o nosso programa em que nós falamos de levitação. À medida que a informática evoluiu, os computadores pessoais permitiram que a gente escrevesse textos nos caracteres que nós queríamos, ou seja, muito maiores, e alguns desenhos elementares que já dão uma ideia de levitação, nesse caso, ou seja, você leria o texto e veria um desenhozinho. E, de novo, tem o mesmo texto falando de levitação e depois um texto dizendo como é que eu provei que esse imãzinho estava levitando. À medida que a informática evoluiu mais... Isso é um processador de texto? Isso aí é um processador... É um processador de texto e de imagens, porque é necessário mais poder computacional para processar imagens. Certo. Então, quando a informática evoluiu nos últimos 3, 5 anos no exterior, agora você coloca não só texto, como coloca imagens na sua tela. Imagens que não são de alta qualidade, se você, por acaso, tem imagens de... não tem muita memória, só imagem de baixa qualidade, mas alta qualidade pode ser produzida muito facilmente com memória adicional, memória essa que depende de novo... Esse computador que está aí tem quanto de memória? Esse computador está funcionando com um disquinho de 320, 400... 320 ou 400, Simone? 320 megabytes. 320 milhões de bytes. Megabyte, isso que de hard disk, no disco rígido. Você pode usar esse programa com 16 MB de RAM.
de memória do computador? Você tem que ter 16 8 mega ou de RAM. 16? De mínimo. 8 no mínimo. Para 8 esse no programa. 16. Não, 16 dá. Não, digo 16 seria o ideal. E 320 320 de disco rígido. de disco rígido. Esse computador reside no Brasil, é uma fera brasileira, é um PS2 da IBM. Certo. E eu tenho os meus Estados Unidos que eu não trouxe, porque é Cibone tem esse no Brasil. Esse software que está aí, o que é? Um Windows é o quê? Não, esse software aí chama-se AVC, Audio Visual Connection. É um software de autoria de programas de multimídia. Então, assim que nós autoramos esse programa. Então, à medida que computadores evoluindo, o computador começa a saber onde estão as palavras na tela, a posição das palavras. Então, existem certas palavras chamadas quentes. Por exemplo, a palavra supercondutividade aqui é uma palavra quente. Se eu tocar nela, o computador sabe onde eu estou tocando e me dá uma definição de dicionário do que é supercondutividade. É a presença de resistência à passagem de correntes elétricas. Eu posso apagar isso e agora poderia continuar dizendo que o último passo da informática realmente é dar vida a imagens, porque mesmo que essa imagem seja boa e você vê o ímã levitando, você ainda tem que ler o texto, saber o que é levitação e saber como é que eu provei que era levitação. Por que não usar o poder da multimídia e dar vida à imagem, deixar que a imagem descreva para você o que é levitação e como é que... E agora, para provar que é levitação, senhoras e senhores, dadas as minhas mangas, eu tenho aqui uma argolinha para provar que é levitação perfeita. Olha, que fantástico isso. Isso tudo está nesse teu disquete, Está né? tudo no disquete, está tudo na memória. Então, podia ter o programa todo, podia ter outras informações, etc. Essa é a evolução da informática. Você pode armazenar todo um arquivo com imagens. Você pode armazenar todo um arquivo com imagens. Esse programa, por exemplo, vozes, foi o programa que você esteve aqui, está armazenado em arquivo, digamos. Exatamente. Então, posso modificar, posso pôr texto em cima dele, posso editá-lo, posso retirar uma parte pequena dele, etc. Isso. Agora, eu tenho uma demonstraçãozinha aqui. Tenho duas demonstrações. Uma visita a um templo maia na península de Yucatán, uma visita digital em que com joystick você voaria sobre o templo maia de Palenque, no Yucatán, aterrizaria no templo, visitaria o templo, tudo digitalmente. Você para, de repente, a tua visita, pede para ver algumas informações. Agora, e tem um poema interativo. Vamos para o poema, porque o nosso tempo já está. Vamos para o poema, porque o nosso tempo já está. Estou aprendendo, né? Estou aprendendo com você. O poema que eu queria, então, ilustrar, fazer com que multimídia ilustrasse o seu poder de iluminação de conceitos, é um poema em inglês, escrito por Alfred Lord Tennyson, na Inglaterra, há mais de 100 anos atrás, e o poema chama-se Ulisses. É a história do general Ulisses, que conquistou Troia e depois voltou para sua terra, passeando por 10 anos pela Europa. Os generais naquela época não tinham muito o que fazer, pelo jeito. Então, eu posso pedir ao computador que me dê o poema e para que eu o leia. Então o computador me mostra como eu veria um livro. Me mostra o poema e eu poderia tentar lê-lo. Então eu teria que ler o poema, e Little Prophets era Night King, etc, etc. Só que eu não leio muito bem, as pessoas talvez não achem muito dramática a minha leitura, então eu vou apertar aqui a tela e pedir que o computador, que a multimídia me ajude a iluminar o poema. O primeiro botão que eu vou apertar é esse botão aqui chamado Interprete. Eu aperto esse botão e vejo que o computador me oferece várias opções. Uma delas é de leitura. Reading, é leitura. Eu aperto o Reading. Eu sei que você fala inglês, mas eu aperto o Reading e 6 atores aparecem dispostos a me ler exatamente o trecho que eu estava tentando ler. 6 atores diferentes. 6 atores profissionais. Eu vou escolher um deles só para dar um exemplo e vou pedir que ele me leia um pouquinho. Eu posso desligá-lo simplesmente tocando a tela. Tá, o Shepard. Vai, eu vou pedir o Mr. Horn. Não, o Mr. Horn tem uma voz boa, dramática. Eu gosto da voz dele. Little prophets, that an idle king, by the still hearth. Chega. Então você vê que eu posso trazer atores para me ler. Bom, eles podiam me ler o poema. Para ele na hora também. Chega na hora, eu pronto, controlo. ele... Eu chamo os atores, chamo os professores, chamo mais. Tem palavras aqui, muitas que eu não entendo. Então eu vou pegar uma dessas palavras que eu não entendo, que é a palavra hearth, que é essa aqui, eu vou tocar nela, ela se ilumina, e eu reparo que eu tenho um dicionário aqui. Então eu vou apertar o dicionário e a definição da palavra hearth vai aparecer, uma imagem dessa palavra, e uma voz, caso eu não queira ler a definição, vai lê-la para mim. Então aparece a definição. Noun. 1. The floor of a fireplace. Ok, já mostrei então. Tem um dicionário vivo, com atores também que me recitam, etc. Então agora eu podia entender o poema, mas não entendo o significado desse poema. É um poema triste ou um poema alegre? Não sei, eu aperto de novo o botão Interprete.
aparecem várias opções, uma delas é opiniões. Esse último botão aqui está escrito opiniões. Então eu aperto opiniões e vejo que aparecem... dessa vez aparecem 5 professores de literatura dispostos a me dar a sua opinião, e 2 deles diferem tão radicalmente, a doutora Shore e o Dr. Kincaid, que se eu apertar esse botão aqui, existe um debate entre os dois. Não temos tempo, então eu não vou fazer um debate. Eu vou pedir a doutora... Mas não, aperta o debate só para a gente ver, a gente corta o debate no meio, não pode? Não pode, o debate é longo, porque é esquentado. The only voyage ahead of Ulysses is a voyage into death, the final voyage. Eu pedi à professora And I Shore... take Para um minuto, professora. Pedi que ela me desse a opinião. Ela tem uma opinião trágica. Ela acha que a viagem de Ulisses é uma viagem para a morte. Para a morte, exatamente. Deixa eu tirar ela daqui e dizer, puxa, então é dramático. Eu estou agora acelerando só para te mostrar todas as possibilidades que eu tenho. E quando eu não consigo apertar, eu uso esse mouse aqui, porque eu tenho um dedo muito gordo para apertar o olho da professora. Então, agora nós já sabemos que é um poema trágico, pelo menos na opinião dela. Eu posso pegar essa barrinha aqui, ir para o meio do poema, pegar uma outra frase, por exemplo, 4 palavras só aqui, porque nós temos pouco tempo, essas 4 primeiras palavras, iluminá-las e dizer, bom, o poema é trágico. Isso quer dizer, esse é meu filho, né? This is my son, esse é meu filho. Como é que você interpreta isso tragicamente? Então eu chamo atores e digo, eu não sei fazer isso. Eu vou chamar atores e vou dizer, dentro desse poema trágico, dessa vez eu quero ver o ator recitando. Estou cansado só de ouvir a voz dele. Eu tenho 6 atores. Dentro dessa interpretação trágica, como é que você interpreta isso? Eu vou escolher esse ator shakespeariano, Mr. Revel, e ele me diz, olha, eu não quero te forçar a ouvir nada, eu te ofereço opções. E você pode ouvir essa frase com desdenho, com orgulho ou com inveja. Eu digo, puxa, obrigado, Mr. Revel. Então, por favor, me recite com desdenho. E ele vai aparecer e recitar, este é meu filho, com desdenho. This is my son. Desdenho. Agora eu digo, e com orgulho, como seria com orgulho? Voto, com orgulho. Volte e diga-me com orgulho, este é meu filho. This is my son. Você vê o orgulho, né? This is my son. Então eu poderia navegar pelo poema. Tem mais um, esse This is my son, podemos ouvir mais uma? Não, ele agora sumiu porque eu não posso voltar atrás, eu estou acelerando. Mas perfeito. tinha mais um, só que não é tão diferente. E finalmente a última coisa aqui é que esse poema é muito famoso a estudar por vários professores, por vários alunos dos Estados Unidos, porque as frases de Lord Tennyson são famosas. A família Kennedy gostava de citar muito essas frases. Então nós temos aqui um outro botão chamado contexto, que mostra todo mundo que citou frases desse poema. E, inclusive o senador Ted Kennedy, num discurso famoso. Long after the signs come down and the crowd stop cheering and the band stop playing. Eu vou brecá-lo. Isso foi um discurso que ele fez em 1980, quando perdeu a nomeação para a presidência pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Então eu vou sair daqui e eu acho que nós não temos mais tempo. Então eu teria outras demonstrações, mas eu ilustrei que multimídia tem... A primeira característica dela é a interatividade. É diferente de televisão. Na televisão você não tem interatividade. Quem nos está vendo agora só tem uma opção, mudar de canal e mudar... Não faça isso, por favor, não faça isso. Okay. Não faça isso. Então nem essa opção tem mais. Nem então, essa tem mais. Enquanto que multimídia você navega pelo conhecimento, você pede que alguém apareça, desapareça, você controla a maneira como você quer receber informação. Bom, João Paulo, na próxima vez a gente vai falar aqui do laser. Isso aqui tem que ser em capítulos. Cada entrevista com o João Paulo tem que ser em capítulos do laser e do disco do... Discos ópticos e da realidade virtual. E da realidade virtual. Encontro marcado. Quem sabe você traz alguma coisa já de realidade virtual. Vou trazer um capacete para você. Maravilha. Não de motociclista, mas de realidade virtual. E a gente usa, inclusive, com pessoas da plateia. Tá combinado, né? E não fala para aquele amigo russo que nós vamos fazer uma experiência semelhante com realidade virtual. Isso é bem interessante. Aquele russo que você citou. Que levava as mulheres ao orgasmo só na base da concentração mental. Exato, eu não quis dizer isso. Bom, eu conversei com o gerente de pesquisas da IBM na Califórnia, Jean Paul Jacob. Jean Paul, muitíssimo obrigado pela tua presença, obrigado por trazer sempre novidades aqui para o nosso programa. E nós vamos terminar hoje ouvindo o som do Quinteto 11:30. Muito obrigado a todos vocês, um beijo do Gordo, até amanhã!